E para finalizar, vamos conversar a respeito das sementes, tá? A semente nada mais é do que o óvulo fecundado, tá? A semente, ela possui um envoltório protetor, que nós chamamos de tegumento, e a amêndoa, que constitui o embrião e os tecidos de reserva, importantes no processo de germinação para nutrir esse embrião e levar ao desenvolvimento, então, de uma planta. Na parte de morfodiagnose dessas drogas vegetais constituídas de sementes, é importante o tegumento. O tegumento ele vai fornecer características chaves para a diagnose das drogas vegetais constituídas de sementes. O tegumento, então, nada mais é do que esse envoltório protetor que nós conhecemos como casca. Ele serve, então, tanto para a proteção do embrião e dos tecidos de reserva, quanto está relacionado ao processo de dormência dessa semente. O tegumento ele é constituído de duas porções, a mais externa, que nós chamamos de testa, e o tegmen, que é uma porção mais interna e menos lignificada. Em algumas espécies, como por exemplo no mamão, você percebe que naquela semente uma excrescência, um gelzinho. Essa testa, que não está lignificada, que parece esse gelzinho, nós chamamos de sarcotesta. Esses tegumentos, quando presentes, eles podem ser, então, bio-unitegumentados, de acordo com a presença da testa e tegmen nos bi, e nos unitegumentados apenas um dos tegumentos, normalmente a testa, e o ategumentado, como por exemplo nos grãos de poácea, como no milho, nós não temos nenhum desses dois tecidos de revestimento. A gente percebe, então, como eu mostrei na aula de frutos, que o fruto do milho, ele recobre completamente a semente. Para isso, então, essa semente ela não necessita de um tecido, de um envoltório protetor. O tegumento ele vai, então, fornecer as características macroscópicas de grande importância para a morfodiagnose, principalmente pela presença de cicatrizes e excrescências, que são substâncias que estão presentes ali naquele exterior da semente. Na secção transversal e longitudinal, nós podemos ver aspecto geral, consistência, cor, forma, tamanho, odor e sabor, que é típico para todas os outros órgãos que nós analisamos ao longo da disciplina. Tá? Dois termos que vocês encontrarão na farmacopeia é exalbuminada, onde as reservas estão nos cotilédones, e albuminadas, onde as reservas, então, estão no endosperma. Essa semente, então, ela possui esse tecido de reserva, e esse tecido de reserva, ele, no processo de formação desta semente, nós temos essas reservas no endosperma. No entanto, algumas sementes, com um processo de formação dessa semente, nós temos as reservas sendo mobilizadas desses endospermas para os cotilédones, que são aquelas folhas iniciais do desenvolvimento do embrião. Então, alguns nomes importantes de cicatrizes e excrescências do tegumento dessa semente, que vocês encontrarão em descrições. O funículo, ele é o feixe vascular que une o óvulo à placenta. E esse feixe vascular, obviamente, ele se rompe na semente e ele deixa cicatriz. Assim como deixa cicatriz o nosso umbigo, nós temos uma correlação mais ou menos com as sementes. No caso, o hilo, que vocês conseguem perceber bem na semente de feijão, é aquela cicatriz da separação da semente do funículo, né? Então você tem aquela separação dos feixes vasculares formando esse hilo, essa partezinha preta que a gente tem no feijão. A RAF, ela é uma linha elevada, um sulco que a gente tem na semente, e esse sulco, essa linha, ele está relacionado a essa cicatriz dos tecidos vasculares do funículo ao longo do tegumento dessa semente. Então é possível a gente perceber a RAF, que seria essa linha elevada, estes sulcos, que percorrem esse tegumento pela presença desses feixes vasculares. A micrópila, ela é muito importante porque ela é a cicatriz
da abertura do óvulo, por onde entrou o tubo polínico para fazer a fecundação. Então, no processo de fecundação, os esporos eles caem no estigma, formam esse tubo polínico e ele precisa adentrar para a fecundação do óvulo. Então, a micrópila é o buraquinho de onde este tubo polínico ele entrou para realizar a fecundação. O detalhe que ele é muito importante também, que quando aberto, ele favorece, então, a entrada de água e a germinação da semente. O arilo é uma excrescência carnosa que se desenvolve a partir do hilo, tá? Que é, então, esta cicatriz de separação da semente. Essas excrescências, elas vão tendo diferentes nomes de acordo com o tecido que originou essa excrescência. Eu não vou tratar de todos os nomes com vocês, mais comum vocês encontrarem arilo, tá? Para excrescências em gerais. No caso do mamão, eu comentei a respeito do sarcotesta, que seria aquela excrescência da parte da testa, né, que a testa ela não é lignificada e forma aquele gel. A romã, alguns chamam de sarcotesta, outros chamam de arilo, essa parte carnosa que envolve a semente. E também é importante a presença de membranas aliformes, pelos e cristas. Membranas aliformes pode ser confundido com um fruto que é o do tipo sâmara. Lembra que o fruto do tipo sâmara você tem uma asinha, né? E aquela porção da asa, ela é o fruto. O fruto está recobrindo essa semente. No caso de nós temos também membranas aliformes em sementes. E essas membranas aliformes, elas constituem parte da semente e não é um tipo de fruto sâmara, tá? Não confundir, porque existem as duas possibilidades. Em algumas sementes também tem apêndice plumoso, tem apêndices que se agarram na nossa calça, né, nos carrapichos, que eles se agarram para a dispersão dessa semente a longa distância, e diversos desses apêndices podem nos ajudar na diagnose de drogas a partir de sementes. A farmacopeia sexta edição traz algumas sementes de importância farmacêutica, como o cardamomo, a castanha da Índia, o guaraná, noz de cola, noz vômica, plantago. E também nós temos diversas sementes utilizadas em culinária, utilizadas na alimentação. Então, na parte de alimentos, as sementes são muito importantes por essas reservas nutritivas nos darem diversos constituintes que nós utilizamos nos alimentos, tá? Que é o caso, por exemplo, de óleos que nós extraímos de sementes, do trigo, enfim. Nós temos muitas aplicações, principalmente na alimentação. É o caso do cacau, é o caso do café, é o caso da soja, que também é utilizada para fins medicinais, porque possui algumas substâncias derivados de flavonoides que possuem uma estrutura parecida com alguns hormônios, e a reposição hormonal ela pode ser feita a partir das sementes de soja também. Vocês verão isso na parte de gnosia. Café, que ele é muito utilizado e a gente consome bastante. Presença de também metilxantinas, diversos alcaloides que vocês estudarão em farmacognosia. No caso do plantagovata, nós temos fitoterápicos utilizados para melhorar o trânsito intestinal. Então, nós encontramos diversos fitoterápicos a partir desta espécie. Duas que eu gostaria de comentar com vocês, eu poderia comentar de várias, eu vou me ater aqui a comentar de duas que eu acho de grande importância. A primeira é a castanha da Índia, a Aesculus hipocastanum, da família Sapindaceae. Ela é indicação terapêutica para insuficiência venosa e fragilidade capilar. Quem for atuar na parte de assistência farmacêutica vai encontrar muitos fitoterápicos de castanha da Índia. Essa semente ela é muito utilizada para, então, o tratamento de diversas insuficiências venosas, fragilidade capilar, seja por via oral, seja também em pomadas. Nós temos algumas pomadas, principalmente para hematomas. No caso dessas pomadas para hematomas, nós temos a ecina, que é isolada desta semente. Então, essa ecina é uma saponina, então é um derivado triterpênico com porções de açúcares que facilitam, então, essa
que auxilia, então, nessa fragilidade capilar. E ela é uma planta ornamental também, ela é muito comum a gente encontrar, não aqui no Brasil, mas em países da Europa, é muito comum em praças a gente ver essas sementes espalhadas pelo chão. E uma grande semente de importância aqui no Brasil é o guaraná. É a Paullinia campana, que é da família Sapindaceae. Ela é utilizada como psicoestimulante para astenia, né, para quando você tem não tem aquela energia, não tem força. E ele é uma espécie tipicamente que cresce na Amazônia, uma espécie brasileira. Vejam a descrição da farmacopeia: a droga consiste de sementes secas, desprovidas de arilo, né, desprovidas desta camada externa que envolve a semente. A gente percebe que essa semente do guaraná parece um olho, né, bem característico. E também as drogas não possuem nem esse arilo, nem o tegumento. Isso é removido no processo de fabricação daqueles xaropes que estão presentes tanto em alguns medicamentos, alguns fitoterápicos, quanto também no guaraná, no refrigerante. Então, possui taninos totais, metilxantinas, que são aqueles alcaloides, principalmente cafeína, que é estimulante. E aqui alguma descrição do fruto e também da semente. Às vezes a gente vai encontrar na descrição da monografia partes do fruto que, apesar de não ser utilizadas, auxiliam na diagnose da droga vegetal. Tá? Então veja que a semente é exalbuminada, ou seja, as reservas estão nos cotilédonos, que são as folhas iniciais do desenvolvimento desta semente para a formação de uma nova planta, tá? E também nós temos aqui os cotilédonos são enegrecidos, a cicatriz do arilo. A gente percebe, então, todos esses termos nessa descrição da farmacopeia, tá? Então, a parte de semente ela foi bem rápida, apenas para vocês terem uma visão geral desses nomes. E eu aguardo vocês agora no teste teórico prático.